pessoal, tudo bem? Vamos falar ainda sobre sujeito e predicado. Continuando o nosso exercício, nós temos: envolva o predicado e retire o seu núcleo. A criança dormiu sem roupa. Não esqueça de identificar sempre o verbo. Primeiro achando sempre o sujeito. Quem é que dormiu sem roupa? A criança. Então aqui nós temos o sujeito. Vou botar aqui melhor para vocês. A informação que eu tenho sobre o sujeito, que é a criança, que ela dormiu sem roupa. Então aqui eu tenho o quê? O meu predicado. Só que está pedindo para envolver. Vamos envolver isso aqui tudinho. Vamos retirar agora o núcleo. Dormiu sem roupa. O núcleo é dormiu. A chuva revitaliza o verde. O que é que revitaliza o verde? Olha o verbo aqui. A chuva. Sujeito. A informação que eu tenho sobre a chuva é que ela revitaliza o verde. Então aqui, como está dando informação a respeito da chuva, é o meu predicado. O núcleo do predicado é revitaliza. Por que revitaliza? Porque o verbo indica uma ação. O livro está todo rasgado. O que está todo rasgado? O livro. Eu tenho o meu sujeito. A informação que eu tenho sobre esse livro é que está todo rasgado. Então esse aqui vai ser o meu predicado. Agora, quem será o núcleo do predicado? Vamos analisar aqui. Está indica o estado do livro. Rasgado, eu tenho um adjetivo. Esse predicado aqui é classificado como predicado nominal. E quando nós temos um predicado nominal, o núcleo do predicado é o adjetivo. Então ali, o predicado rasgado. As folhas caem no inverno. O que é que cai no inverno? As folhas. Sujeito. A informação que eu tenho sobre essas folhas, que caem no inverno. Caem indica uma ação. Se indica uma ação, o predicado é verbal. Logo, o núcleo do predicado é cai. Separe o sujeito do predicado e classifique-os. Nesse caso, você vai classificar tanto o sujeito quanto o predicado. Nesse momento, soou o sino da igreja. Cadê o verbo? Soou. Vamos fazer a pergunta ao verbo para identificar primeiro o sujeito. O que é que soou nesse momento? O sino da igreja. Então aqui é o meu sujeito. Como você tem apenas o núcleo, que é o substantivo sino, o sujeito é classificado como simples. O que sobrou da sua oração? Nesse momento, soou. Então aqui eu tenho como predicado. Soou indica uma ação. Se indica uma ação, o meu predicado é verbal. Mais uma guerra estourou nesse planeta. Vamos envolver o verbo estourou para fazer a pergunta. O que é que estourou nesse planeta? Mais uma guerra. Então aqui eu tenho como meu sujeito. Qual é o substantivo que está dentro desse sujeito? Guerra. Então aqui nós temos um sujeito simples, porque nós temos apenas um núcleo. Então aqui, ó, sujeito mais uma guerra, classificação simples, porque você só tem um substantivo. Em relação ao predicado, eu vou envolver para ficar mais fácil. Estourou nesse planeta é o nosso predicado. Estourou indica uma ação.
Você não tem nenhuma presença de adjetivo. Se você só tem um verbo indicando uma ação, o predicado vai ser verbal. Então, ó, estourou nesse planeta, classificação do predicado, verbal. Todos permaneceram quietos. Quem é que permaneceu quietos? Todos. Então, aqui nós temos o sujeito. Permaneceram indica o estado permanente. Se indica tudo aquilo que indica estado, mudança de estado, estado permanente, nós dizemos que é um verbo de ligação. E se eu tenho verbo de ligação, obrigatoriamente tem que ter um adjetivo. No caso aqui, ó, quietos. E está dando o quê? A qualidade o estado de todos. Então, se eu tenho verbo de ligação mais adjetivo, o meu predicado é nominal. Mas primeiro vamos organizar aqui, ó. Todos. Vocês já identificaram que é o sujeito. Ele vai ser o sujeito e ao mesmo tempo o núcleo do sujeito. Se você tem apenas um, todos é o sujeito simples. Vamos falar agora sobre o predicado. Vimos que o predicado indica o estado permanente do sujeito e acompanhado do adjetivo. Logo, nós temos o predicado nominal. Então, permaneceram quietos, predicado nominal. Ficaram cansados o homem e a mulher. Quem é que ficou cansados? O homem e a mulher. Esse aqui é o nosso sujeito. Quantos substantivos eu tenho dentro desse sujeito? 2, ó. Homem e mulher. Vamos envolver para ficar mais fácil. Se eu tenho 2 substantivos, o sujeito é composto. O sujeito homem e a mulher. Sujeito composto porque você tem 2 substantivos. A informação que eu tenho sobre o homem e a mulher, que eles ficaram cansados. Então aqui nós temos o nosso predicado. Cansados é um adjetivo. E ficaram indica o quê? O estado que se encontram quem? O homem e a mulher. Então vamos dizer que é um verbo de ligação. Verbo de ligação mais adjetivo, predicado nominal. Ok? Questão 8. Analise sintaticamente a oração. A mãe e a filha saíram do salão. Pede o quê? Sujeito, núcleo do sujeito, tipo de sujeito, que está pedindo a classificação, o predicado, núcleo do predicado e o tipo de predicado, que nesse caso você vai também classificar o predicado. Bastante coisa, né? Então, em primeiro lugar, vamos envolver o verbo. Quem é que saiu do salão? Resposta: a mãe e a filha. Quando eu fiz a pergunta ao verbo, eu obtive a resposta do quê? A mãe e a filha. Logo, é o meu sujeito. Núcleo do sujeito. Eu tenho 1, 2 substantivos. Então vai ficar como? Mãe, filha. Então vocês podem observar que eu posso colocar barra ou posso separar por vírgula. Tipo de sujeito. Se tem 2 núcleos, composto. Predicado, né, o que dá informação a respeito do sujeito. Vocês aprenderam também que o predicado ele vem a partir do verbo. Então tudo que sobra quando você identifica o sujeito é o predicado. Então se aqui você tem um sujeito, a informação é saíram do salão. Vai ser o predicado. Núcleo do predicado. Saíram do salão. Você tem um verbo que indica uma ação. Então nós vamos dizer que é o saíram. Tipo de predicado. Poxa, saíram do salão. Do salão é uma adjunta adverbial de lugar. Então saíram é um verbo que indica ação. Então, o predicado é verbal.
questão. Separe as orações do período abaixo. O que é oração? Oração são a quantidade de verbos que você tem dentro de uma frase. E lembrando que toda locução verbal corresponde a uma oração. O jardineiro preparou a terra e plantou a semente. Quantas orações você tem aqui? Preparou e plantou. Essas orações estão indicando o quê? Uma ação. Então vamos organizar? Primeira oração. O jardineiro preparou a terra. Por quê? Você tem um sentido completo. Você tem que parar até aqui, ó, completar o verbo com uma frase. E a segunda, plantou a semente. Tá? Então, para você identificar as orações, primeiro você vai envolver os verbos e construir um período de forma com sentido completo, que tenha sentido. Então, o jardineiro preparou a terra. Depois, eu também posso dizer, plantou a semente. Tem um sentido completo. Então, nós temos duas orações aqui. Gente, espero que vocês tenham entendido a diferença de sujeito e predicado. Até a nossa próxima videoaula.